Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marquinho e está começando mais um Desenrola, programa de debates onde nós conversamos sobre assuntos polêmicos e temas curiosos que a galera tem dúvida. Desde já eu peço para você ir curtindo essa live, ir comentando, ir compartilhando para que essa live possa chegar no maior número de pessoas possível. Peço desde já para você acompanhar o Desenrola nas nossas redes sociais. Pelo Instagram é DesenrolaDC, é bem facinho de achar. Digita lá DesenrolaDC e começa a seguir a nossa página. Lá você vai ver as fotos, vai ver os bastidores, erros de gravação, além de poder participar das nossas enquetes que definem o tema dos nossos Desenrola. Hoje nós temos aqui duas pessoas mais que especiais, grandes amigos, Melissa e Jean, para a gente debater sobre o tema que foi escolhido, que é depressão, o mal do século. Jean, que Deus abençoe. Melissa, Deus abençoe. Obrigado por vocês terem topado, obrigado por vocês terem vindo. É uma honra e um prazer ter vocês aqui. E aí, Marcão, beleza? Boa noite a todos, graça e paz, shalom. Cara, feliz de estar aqui. Faz tempo que a gente estava combinando aí de fazer alguma coisa. E vai rolar, né? Eu tô meio com medo das perguntas, mas tudo bem. Já vou falar pro pessoal dos jovens lá da Shalom entrar em peso aí, pra gente conversar, né? Para quem não conhece também,
Já queria agradecer aqui o pastor Nilton. Eu queria ficar conversando com o pastor Nilton ali, falar a verdade, que o assunto estava legal. Mas tudo bem. Queria agradecer o pastor Nilton, toda a igreja aqui do Brasil para Cristo, o pessoal, a galera da Shalom lá, o bispo Rodrigo mandou um abraço a todos. E é isso. A gente, só apresentar um pouco o pessoal não conhece a gente. Quem que é esses dois aí, né? A gente faz parte da igreja Shalom em Jaú. E a gente lidera os jovens lá, pastoreando os jovens e adolescentes. Vai para 4 anos agora. 4 anos já? 4 anos agora, né? E a gente está com esse trabalho aí, graças a Deus, Deus tem suprido aí, Deus tem honrado, a palavra é honrado mesmo, apesar de todo esse tempo, Deus tem honrado a gente. É isso aí, Melissa, você também está com medo de pergunta? Ou não sei porquê, mas o pessoal, eles colocam medo nas pessoas e as perguntas é o que o pessoal mais tem medo. Pessoal, você colocou medo, né? Não. Paz, boa noite. Nós estamos muito felizes de estar aqui mesmo. E estou com medo das perguntas, sim. Normal, não precisa ficar com medo, todo mundo fica com medo, mas chega na hora das perguntas, é coisa levinha, coisa fácil, pode ter certeza disso aí. A galera aqui já está entrando, os jovens aqui já estão entrando, viu? Eu falei para eles entrarem, senão eles iam ficar de banco. Ó, a galera da Shalom está entrando. Pode falar o nome, eles gostam de falar, de dar um alô. Dá um alô para eles aí, Marcão, para eles ficarem felizes. Alô, Shalom. É Shalom que vocês falam lá, né? Shalom. Shalom, então. Beleza, é isso aí, galera. Vão entrando, vão compartilhando, vão comentando. É um assunto muito importante, é um assunto muito atual, né? É um assunto que foi o mais escolhido, né? Então, devido à importância dele, ele será debatido aqui. Beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Vamos marcando os amigos, vamos fazer essa live chegar o mais longe possível. É o tempo de você ser canal de bênção compartilhando essa live aqui. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar então falando sobre esse tema aí. Depressão, o mal do século. Vocês acreditam que realmente a depressão é o mal do século? Marcão, sim, é relativo. Você perguntou do que a gente pode conversar, tal. E a gente tá com uma série de cultos de jovens lá sobre o tema ansiedade. Como vencer a ansiedade. Eu, Marcão, há 1 ano atrás, eu era um cara assim, você me conhece faz muito tempo, né? E daqui a pouco eu vou contar, eu vou contar pro pastor Nilton as suas histórias aí. Olha lá. Cara, não, eu tô feliz de estar aqui, cara. Sabe por quê? Vamos quebrar os protocolos? Manda. Eu estou muito feliz de estar aqui, pastor Nilton, porque o Marcos, ele é resposta da minha oração. O Marcos, ele é resposta da minha oração. A gente sempre... vou começar quebrando o protocolo aqui. Eu sabia que isso aqui ia ter isso aí. Eu estava preocupado, sabia? Você preocupado com as perguntas, eu preocupado com isso. É porque, assim, a gente cresceu junto, estudou junto sempre. E o sonho nosso de adolescente, de criança... era ter uma banda. A gente queria ter uma banda e a banda tinha que ser nossa. A pessoa tinha que olhar para a nossa banda e saber, é o Marcos e o Jean que tocam lá. É isso aí. Não é verdade? Nosso sonho era ter uma banda. E a gente, assim, muita dificuldade, né, Marcão, de comprar os instrumentos. Demais. Eu também, assim, eu era muito ruim de tocar, até hoje. Você tinha mais facilidade de tocar as coisas, né? De tocar, eu era muito ruim de tocar. Eu ia para bateria, ia para o violão, nada dava certo. E o nosso sonho era ter uma banda. Depois, eu lembro que eu me converti, né? Eu me converti e você ainda não. Mas, e aí, pastor, eu queria tocar louvor. Eu queria adorar. E o Marcão não queria, porque ele não tinha se convertido ainda nessa época. Eu falei, Marcão, aí ficava aquela briga. Eu falei, Jean, mas a gente tem que ter uma banda de rock. Marcão, mas peraí, agora eu me converti, agora eu quero adorar. E a gente ficava naquela briga e não teve mais banda nenhuma, porque... Acabou, né? Acabou a banda. Acabou. Depois que eu me converti. Só que aí, Deus falou muito comigo, uma coisa assim, eu tenho que orar pelo Marcos, cara. Eu tenho que orar pelo Marcos, e o Marcos tem que experimentar isso que eu estou experimentando, né? E eu creio, eu já falei isso para você, mano, você é resposta da minha oração. Amém. Uma vez eu orei assim, falei, Deus, eu creio que eu vou tocar de novo com o Marcos, eu creio que a gente vai ter esse sonho. A banda já não é mais nossa,
porque a gente entendeu o sonho. Tudo que a gente é tocado aqui é do Senhor. A banda não tem mais nome. A banda não tem, é tudo pelo reino e para o reino. Só que o Senhor me fez entender que eu tinha que orar por você. E eu orei, falei, Senhor, por favor, toca no coração do Marcos, ele tem que se converter. Pelo amor de Deus, vai ficar tocando essas músicas aí até quando, né? E aí, eu lembro que a gente ficou um tempo sem se falar, não sei porquê, não lembro, eu sou meio ruim de memória. Eu lembro que a gente ficou um tempo sem falar, e você começou a tocar bastante, assim, nos lugares, né? E aí rolou o seu processo de conversão. E aí eu fiquei muito feliz, cara, porque a gente não estava se falando tanto naquela época, né? E aí você começou a contar, nossa, Jean, eu experimentei isso, experimentei aquilo, e aquela coisa, né? A oração do justo pode tudo se resolver. Eu fiquei muito orgulhoso da minha oração que eu fiz. E aí hoje você está aí uma bênção e, cara, eu queria deixar isso bem claro. Você é a resposta da minha oração. Queria que você soubesse disso. Amém. Fico muito feliz, fico muito honrado por isso aí. E tá aí um detalhe muito importante que o Jean falou que às vezes passa desapercebido, né? Quebrando os protocolos. Desde criança eu sou criado em igreja, sempre fui para a igreja, meus pais sempre me levaram, mas até o momento, mesmo frequentando a igreja, mesmo estando constantemente na igreja, eu ainda não era convertido, eu não tinha o coração convertido. Por isso é necessário a importância de você se cercar de pessoas boas, de amigos bons, né, que orem e intercedam por você, que Deus vai mudar, Deus vai mover, Deus vai fazer acontecer. Eu agradeço, eu sou muito honrado de ter vocês como amigos, a honra é toda minha e muito feliz. E essa brecha aí é legal, não fugindo do tema, a gente vai falar, mas é legal, porque às vezes a gente tem muito amigo no mundo e a gente pensa que o evangelho não vai chegar até ele. Eu estava batendo um papo tão legal ali com o pastor Newton sobre paternidade, né? Depois a gente vai entrar, se der tempo, conversar sobre paternidade. E, cara, a gente tem tantas pessoas boas no mundo que fazem o bem, só que não conhece o reino, não teve contato com o evangelho, que a gente para e pensa, fala, cara, é um desperdício essa pessoa não trabalhar para o reino, não servir o reino, né? E a gente pensa que a nossa oração, às vezes, nunca vai ter efeito, né, cara? Eu não sei. Às vezes eu oro tanto, falo, aquela pessoa aqui na igreja do fulano tal, vai dar tantos frutos. Eu penso assim, eu tenho essas ideias. E às vezes parece que a oração não vai chegar. Mas tudo tem seu tempo, cara. E hoje você está uma bênção aí, eu estou muito feliz com a sua caminhada. Você já foi lá na nossa igreja também, na nossa conferência. E fiquei muito feliz de ter recebido você lá. E eu já falei pro pessoal, ou a gente vai vir aqui em peso, quando abrir normal, ou vocês vão lá também. A gente vai fazer essa conexão, já tá... fazer, vai ser, já tá combinado. É só a gente esperar os decretos aí, né? Dar uma melhorada aqui e a gente vai fazer essa conexão que você falou. E vai ser bênção, tenho certeza disso. Né? E... Vamos pro tema? Vamos pro tema, então? Agora é sério mesmo? Vamos lá, então. Eu estava falando que a gente resolveu fazer, tipo um seminário, né? Tipo um seminário sobre eu tenho que ficar virado para lá, Marcão? Melhor, né? Sobre ansiedade. Porque aconteceu, pastor Newton, uma coisa comigo que eu tinha meio preconceito, que fala? A gente vai entrar nesse tema também. Eu tinha preconceito com a palavra depressão. Eu achava que depressão era uma frescura, né? E a Melissa, até então, estava estudando para psicóloga, e a gente sempre debatia, falou, nossa amor, mas ela mostrava para mim os trabalhos dela, falou, nossa amor, mas isso daí não é frescura, não? Né? Isso daí não é meio espiritual, né? Frescura. E eu tinha esse preconceito, Marcão. Então, Jean, deixa eu falar para você, porque a gente percebeu, a gente fez uma enquete lá pelo nosso Instagram, e uma das perguntas foi, você sabe o que é depressão? 100% das pessoas colocaram que sabe o que é depressão. Porém, quando a gente pergunta o que é depressão, foram vários tipos de respostas. Pessoas que falaram que é frescura, pessoas que falaram que é falta de Deus, pessoas que falaram que é algo psicológico. Então, acredito que não seja um preconceito, né? Só ser mais um conceito errado de várias pessoas. Eu acho que até a gente é ensinado
assim, dentro da igreja, de uma forma meio, assim, errada, né? Às vezes, né? Aqui creio que não, na nossa também não, mas às vezes a gente tem isso conosco mesmo, vem de família também, que depressão é uma frescura, né? É uma coisa que... E ainda mais dentro da igreja, tem gente que acredita que é um espírito ruim, né? Então, acho que a maioria das pessoas que tem depressão dentro da igreja não trata, não se abre com ninguém justamente por esse medo de ser julgado também, né? Então, acho que por isso que tem aumentado tanto o número de pessoas depressivas dentro da igreja, pessoas que até chegam, pastores que chegam ao suicídio devido à depressão, né? Então, acho que, acredito que vem aumentando dentro da igreja devido a esse preconceito e talvez a falta de até a gente estar falando sobre isso dentro das igrejas mesmo. Nos Estados Unidos, eu não sei se foi em 2019 ou em 2020, tem um índice muito alto de pastores lá nos Estados Unidos que tentam cometer suicídio, cara. Muito louco. Os Estados Unidos, que tipo assim, é o país que carrega o evangelho há muito tempo, né? Então lá tem muitos pastores que tentam cometer suicídio, pastores jovens, né? E na questão dos pastores, eu acho que há uma sobrecarga muito grande, né? Sobre o pastorado, e a gente tem que aprender também a dividir isso. Mas, bom, a gente começou a falar esse tema ansiedade porque eu vivi uma experiência muito ruim sobre isso. E a gente começou a ter esses cultos sobre ansiedade. Sábado que vem, amanhã já, né? Amanhã é o segundo culto e no outro sábado a gente encerra o nosso seminário. Cara, já fica o convite da galera aí. Não sei se você tem trabalho de sábado aqui, se vocês conseguirem ir, tá? E eu tive uma experiência muito ruim sobre ansiedade. Eu estava naquela primeira fase que a pandemia chegou, e estava aquela coisa, cara, vai fechar a loja, não vai. E os jovens estavam, a gente estava conseguindo fazer um trabalho legal com os jovens. A gente ia ter o nosso primeiro retiro, né? Depois que a gente assumiu a liderança dos jovens, a gente ia ter o nosso primeiro retiro, e a galera estava naquela empolgação. Todo mundo animado. Todo mundo animado. A gente conseguiu fazer a primeira conferência que você foi lá, que a gente trouxe o Leandro, e a galera estava na segunda, e a galera estava naquela empolgação. E veio a pandemia e a gente começou a bloquear. Peraí, a loja vai fechar, e eu comecei a entrar em parafuso. A loja vai ter que fechar. E o cara do retiro que a gente tinha alugado o espaço, ele falou que estava meio que falindo lá, que ia ter que devolver o dinheiro para a gente, e estava com aquilo no coração. Eu falei, cara, tá dando tudo errado, eu vou ter que fechar a loja, eu vou ter que parar de trabalhar, eu vou ter que cancelar o retiro. E a Melissa também, nesse meio tempo, ela tinha que fazer uma cirurgia, não tão grave, mas você me conhece, eu sou muito ansioso, desde adolescente, criança, você me conhece bastante. E nessas preocupações, que é a preocupação do amanhã, a preocupação pensando no futuro, eu entrei numa crise, né? A ansiedade me fez entrar numa crise de pânico, né? E o que é uma crise de pânico? Cara, eu estava trabalhando na loja, normal, e do nada, assim, claro, com todos os pensamentos desses 3 fatores que eu falei para vocês na cabeça, mas do nada, cara, eu comecei a ter falta de ar, assim, batedeira no coração. É uma parada física mesmo, né? É física, né? É muito, muito física. E eu comecei a ter tremedeiras, parecia que eu não conseguia respirar, e a batedeira no coração muito forte. E aí eu fui falar com a Melissa. Eu falei, amor, eu não tô legal. O que a gente vai fazer, né? E a Melissa, né, já conhecia os fatores da doença, assim, mais a fundo. Ela tentando me acalmar. Só que eu pensava que todo mundo estava olhando para mim, na minha crise de pânico. Eu pensava que todo mundo estava olhando para mim. Eu pensava que eu ia morrer. O pensamento de morte na sua cabeça é muito grande. Você pensa que você vai morrer a qualquer minuto. Isso chegou a passar pela sua cabeça de pensamento, sim? Dentro da crise de pânico, sim. Naqueles 5 a 10 minutos que eu tive a crise... Eram alguns momentos que aconteciam então e que vinham essa... Sim, foi um momento. Só tive uma crise. Porém,
Deus virou uma chave na minha vida e eu comecei a acreditar mais na depressão como doença e não só como espiritual, né? Então, nessa minha crise, virou uma chave dentro de mim, né? Quebrou os meus conceitos e preconceitos que eu tinha. E aí, na minha crise, como cristão, eu comecei a perceber, naquele momento de crise, que eu fui perdendo algumas coisas como discípulo, como servo de Deus. A primeira coisa que eu perdi minha identidade no Senhor. A primeira coisa, porque eu não sabia quem eu era, eu estava uma pessoa super fraca, com o pensamento todo do avesso. Bagunçado. Né? Então, quando a gente está no Senhor, a gente não tem dúvida de quem a gente é. A gente tem que ser imagem e semelhança do Senhor. A gente tem que refletir a glória dele. Então, na minha crise, eu percebi que eu perdi a identidade no Senhor. Né? Primeira coisa que eu percebi. Segunda coisa que eu percebi também, que eu fiquei assim, bem assim, estranho. Eu até trouxe anotado aqui. Eu comecei a ver coisas onde não tinha, que eu nem falei para você. Eu pensava que todo mundo estava olhando para mim. E não estava, cara. E na minha crise, eu pensava que as pessoas estavam olhando para mim. Eu estava com uma certa vergonha dos clientes, na verdade. Porque a loja estava cheia. Então, primeira coisa, eu perdi minha identidade no Senhor. Eu não sabia quem eu era na minha crise. Segundo passo, eu comecei a ver fantasmas, né? Eu não consegui. Assim, fantasmas, como assim se fala? Eu comecei a ver coisas onde não tinha. Eu pensava que as pessoas estavam olhando para mim e não estavam, né? Assim como Pedro lá, quando Jesus chama ele, vem, ele fala, será um fantasma, né? A galera do barco. Eles estavam ansiosos naquele momento, porque eles tinham acabado de ver uma coisa no mar e eles não estavam decifrando o que era. Naquela vista, naquela ansiedade, eles falaram, cara, é um fantasma. Então, a nossa ansiedade nos faz enxergar aquilo onde não tem. E eu estava percebendo que eu estava perdendo essas coisas. Eu comecei a perceber isso. E terceira coisa também, que eu percebi na minha crise, depois a gente vai falar mais coisa, que nos traz atitudes erradas, cara. Eu estava muito alterado na minha crise. E estava trazendo umas atitudes totalmente erradas. Eu não estava conseguindo ouvir a Melissa. Né? E quando a gente está em crise, a gente não consegue ouvir a voz audível do Senhor. Né? E eu percebi que quando a gente está em crise, a gente não consegue refletir a imagem e semelhança de Jesus. Então, isso virou uma chave na minha vida. A partir dessa crise de pânico, a gente começou mais se aprofundar. Eu, né? Porque a Melissa já tinha um conhecimento. Se aprofundar mais no tema e foi indo. É muito importante você falar isso, Jean, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo essa live, se elas não sentiram sintomas que você sentiu, elas provavelmente conhecem pessoas que sentem isso que você sentiu. Por isso que é importante você marcar as pessoas que, de repente, algum amigo que você conversou e você percebe algo diferente nesse amigo. Por isso que é importante você comentar também se você já passou por uma experiência parecida com essa, que é importante para fortalecer, né? E eu não sei se vocês sabem, mas aqui a cidade de Dois Córregos, ela é uma cidade que ela tem um índice de suicídio muito grande, muito grande. Da região, acredito que ela é a maior, né? Então é algo que a gente vive isso. É importante uma pessoa que teve uma vivência dessa para poder falar, né? Que às vezes as pessoas falam, mas é muito fácil, né? Você não sabe o que eu sinto, você não sabe o que eu passo. Mas uma pessoa que sabe isso é mais fácil falar. Eu ouvi uma frase, Melissa, que fala que depressão é excesso de passado e ansiedade é falta de futuro. Você acha que a visão é por aí mesmo? A depressão pode ser, sim, por alguma vivência que você passou no passado, pode ser. Mas tem a depressão física também, que pode ser algum hormônio, que está faltando alguma coisa assim, sabe? No físico mesmo. Então, pode ser que você nunca tenha sofrido nada no seu passado e você tenha alguma coisa física. E aí você procura um médico, toma um medicamento, tudo mais. E tem o caso da depressão, que pode ser por alguma coisa que você passou no seu passado. Um trauma, luto, alguma coisa nesse sentido, né?
E a ansiedade é bem isso, né? Você está preocupado com o que vai vir ainda, né? Igual o Jean falou. Eram coisas que iam acontecer e ele já estava preocupado antes, né? Eu ia fazer a cirurgia, a gente não sabia como ia ser, mas estava na mão de Deus, né? Então a gente não precisava se preocupar naquele momento, né? Então é bem isso mesmo que você disse. No caso da ansiedade, já a depressão pode ser sim por alguma coisa vivenciada ou pode ser pelo fator físico mesmo. Tem muitas pessoas que falaram, que comentaram que a depressão ela é falta de Deus, né? O que vocês acham que motiva uma pessoa a pensar dessa forma? Olha, é o que a gente começou a falar. Ela mistura o espiritual com a doença em si. Ela não dá valor na doença em si, né? Eu acredito que é muito isso. Ela mistura muitas coisas. Pode ser o fato dos dois juntos, mas eu acredito que tem fatos e fatos, né? Tem casos e casos, né? Depende muito. Mas a depressão é uma doença. Da mesma forma que você, quando sente dor no dente, procura tratamento, né? A depressão é a mesma coisa. É uma doença que você precisa tratar. Então, não tem para onde correr. É uma doença muito grave mesmo. Não dá para passar desapercebido. Então, precisa de tratamento, sim. Precisa de ajuda, sim. Eu até estava conversando com o pastor. A gente até começou a entrar nesse assunto de suicídio. E ele estava falando as experiências dele, né? E eu comentei com ele. A gente trata até hoje, mas agora mais focado nos jovens, os adolescentes. Então, os adolescentes, vamos pegar esse gancho aí para entrar. Vamos classificar os adolescentes de quantos anos a quantos anos? Lá a gente classifica dos 13, como que está lá? De 11 a 15. De 11 a 15, adolescentes. Sim. E depois, pelo menos lá, né? E depois a gente já vai, 15 anos já vai para o Ministério de Jovens. Então, a gente enfrentou muitos casos, eu estava conversando com o pastor, de suicídio, de tentativas de suicídio. Né? O famoso cortar o braço, tal. A gente pegou alguns casos assim. No caso do adolescente em si, que é bem específico, o que acarretava ele a motivar a cometer o suicídio, na grande parte, era o bullying. Né? Nossa, e é muito sério isso, né? Era o bullying e era a rejeição das outras pessoas com ele. Então, pode-se acarretar a depressão para o adolescente, a maior parte do culpado ali é o bullying, né? A gente pode classificar assim, mas tem casos e casos. E a gente pegava casos de adolescentes que, cara, o adolescente está muito preocupado, porque o adolescente não está formado ainda, o seu caráter ainda não está formado. O jovem, da maioria das vezes, ele já tem um pensamento formado. Então, o adolescente, ele está se formando a ideia, os seus conceitos e preconceitos. Então, o adolescente se preocupa muito com o que o outro está pensando dele. Então, isso daí vale, na cabeça dele, vale muito. Então, cara, não é nem na nossa época, vamos falar na nossa época. A gente viveu isso, né? Cara, a gente, eu particularmente, eu sempre fui alvo de bullying. Eu sempre fui. Você dá risada, né? Porque você sabe a situação, que eu era bem gordinho mesmo. E eu sempre fui alvo de bullying. Só que assim, cara, eu não ficava chorando, não. Você sabe que eu revidava. Tipo, eu sabia zoar também, né? Então, assim, na nossa época, assim, pra quem não sabe, a gente tem 28, né? Você tem 28 também, 28, né? Vou fazer 29. 28 anos. Então, assim, na nossa época ali, o bullying era tratado mais como uma zoeira, né? Era uma zoeira. Era uma zoeira. Não era desse jeito. Eu não sei se, de repente, as pessoas, a geração de hoje é um pouco mais sensível, ou se a gente aprendeu a se defender de uma certa maneira que nem você falava. Você revidava, né? Sim. Só que o revidar não tirava o fato de você se sentir chateado com aquilo, né? Então, os tempos mudaram, né? E é isso. Eu acho que a carência, na verdade, eu tenho uma opinião muito, assim, não sei vocês, né? Eu acho que a amizade hoje em dia está muito diferente da amizade da nossa época. O adolescente, o jovem, tem muita dificuldade de ter um amigo de verdade, né?
Porque hoje em dia, para o mundão, o que vale é status. O que vale é você estar na moda. E se você não se encaixa nesse status, você está meio excluidão, né? Está meio excluidão, né? Até a gente estava conversando com o Diego, é um jovem da casa que prega muito, né? A gente estava falando sobre esse novo tema do Big Brother aí que tá rolando, sobre os cancelados, né? E cara, que coisa louca. Eu vou cancelar você, né? E logo, eu acredito que os adolescentes e os jovens já estão aderindo a isso. Tipo, eu vou cancelar você, a gente vai te ignorar aqui na igreja, tá? Vamos supor aqui uma juventude, aqui não, mas vamos supor. Chegou uma pessoa ali, a gente vai cancelar você porque você não faz o estilo nosso e ignorar total, cara. Cancelar é excluir a pessoa, deixar a pessoa de canto. Cara, é um bullying nível hard, entendeu? Então, na nossa época, eu acredito que a gente tinha uma amizade mais verdadeira. Mesmo que a pessoa zoasse a gente ia revidar, a gente ficava triste, mas eu zoei ele também, então tá tudo legal. Agora que empatava, né? Tá empatado. Agora, hoje em dia, eu acredito que o adolescente é muito carente, cara. É muito carente de amigo, de alguém que ele possa contar. Então, ele acredita naquilo que ele está ouvindo. Ele acredita e transforma naquele que ele está ouvindo uma verdade, que é totalmente mentira, né? Hoje as amizades elas são muito virtuais, né? E no mundo social, ali no mundo virtual, a pessoa é quem ela quer ser, né? E muitas vezes ela se sente na obrigação de estar o tempo todo sorrindo porque a gente não vê ninguém nas redes sociais triste. É muito difícil, né? E quando a pessoa está triste, muitas pessoas vão ali comentar, mas raramente uma pessoa vai lá e dá um abraço. Ô Melissa, você acha que a rede social hoje contribui para a depressão? Eu acredito que muito, porque você vê, igual você disse, tudo é perfeito, né? Você posta a melhor foto no Instagram, você posta a foto que você está viajando, e aquele momento que você está lá comendo arroz com ovo, você não posta, né? Você posta lá o lanche mais top e tal. Então, nem sempre aquele adolescente ou aquele jovem vai ter condições de estar vivendo aquilo, né? E a gente se sente na obrigação, né, de ter a mesma vida, né? Sim, para ser aceito, né? Foi o que o Jean disse. Para ser aceito, ele tem que estar naquele nível ali, né? Então, eu acredito sim que contribui muito. E acredito também que, mais no caso dos adolescentes ainda, né, que os pais precisam perceber isso também. Geralmente, os pais não dão atenção, porque acham que é frescura, que é falta de apanhar, né? Então, não, talvez os pais nem estão sabendo o que os adolescentes estão passando na escola, né? E estão falando ali que é frescura e tal, preguiça, não sei. E não, o jovem está sofrendo, o adolescente está sofrendo com depressão e os pais nem estão percebendo, né? A depressão ela é classificada em graus, né? Qual que é o primeiro grau ali que dá para você identificar ali que de repente, não, essa pessoa tem alguma coisa errada com ela? A depressão, a gente fala assim, briguei com o meu namorado, perdi o emprego, eu falo, estou deprimido, estou triste, né? A pessoa já acha que está deprimido, mas não. A depressão é uma tristeza um pouco mais forte, né? Você perde o contentamento, tudo para você não tem mais sentido, né? Coisas que você gostava de fazer, por exemplo, você gostava de sair com os amigos, não tem mais sentido para você. E aí a sua vontade é o quê? Só ficar deitado, enfiado num quarto, olhando para o teto só lá o dia inteiro, não quer falar com ninguém. No caso dos adolescentes, você percebe que o adolescente fica o dia inteiro trancado dentro do quarto, não quer conversar com ninguém, não quer sair mais. Você precisa já procurar saber o que está acontecendo com ele, né? Isso aí é muito importante, fica aí um alerta para pais, para os amigos, para as pessoas que estão ao redor de uma certa pessoa e sente que essa pessoa quer se isolar, né? Eu acredito e eu creio que o ser humano ele nasceu para se relacionar, sabe? Ninguém pode ser sozinho. Eu acredito que nós precisamos um dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim e nós precisamos viver em comunhão. É assim que tem. Então, de repente, uma pessoa que se isola, uma pessoa que está muito triste, não quer sair, por mais que ela tenha uma personalidade mais na dela, mais tímida, tem alguma coisa errada. Ô Marcos, agora eu parei para pensar aqui e na nossa época, eu fazendo veio um flashback aqui meio na minha cabeça. Existia pessoas que você percebia
que ficava meio afastado, assim, da galera. Não sei se você vai lembrar de alguém. Agora me veio algumas pessoas na mente. Isso também às vezes, né, pode ser que a família esteja interferindo também. Porque, às vezes, vive num ambiente totalmente perturbado, o jovem, o adolescente, e a família, os pais, sei lá, dependendo do ambiente, você não vai ser nada na vida, você não vai conseguir seus sonhos e tal. Então tem esse lado da moeda também. A gente conversando, eu lembrei de algumas pessoas, que engraçado, né? Eu lembrei de algumas pessoas. Então, realmente, tem casos e casos, né? Eu lembrei de algumas pessoas que na nossa época, na nossa sala lá, que ficava realmente isolado da galera, entendeu? Sofria o bullying, revidava o bullying, mas, de uma maneira geral, já ficava meio afastado do pessoal. Então, tem esse caso também da família interferir, né? Tipo, falando coisas, né? Palavras que não vai ajudar o jovem adolescente ir para frente, né? É verdade mesmo. Mas é isso aí, gente. Vocês estão gostando desse assunto? Vocês estão gostando desse papo aqui? Falo muito, né, cara? Tem que Fala falar demais. Eu achei que a Melissa ia falar mais que você, mas você tá ganhando dela. Tô empolgado. Mas é isso aí. A gente vai dar uma pausa aqui. É de 2 minutinhos, é coisa rápida. É um tempo aí para você se despreguiçar, para você ir buscar um copo d'água. Não sei onde você está no seu quarto, você está na sala. Mas 1 minutinho aí para você dar uma alongada e convidar todos os seus amigos para esse bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui sobre depressão. Um assunto muito sério. Beleza? Então vai lá, 2 minutinhos, a gente já está de volta com mais Desenrola. E é isso, galera. Estamos de volta com Desenrola, programa de debates, onde nós conversamos sobre assuntos polêmicos e temas curiosos que o pessoal tem dúvida. Hoje temos o prazer de receber aqui com a gente Jean e Melissa, diretamente de Jaú para cá, 2 Córregos, para conversar sobre esse tema, depressão, o mal do século. Antes da gente continuar aqui, eu quero mandar ver quem está aqui. Minha mãe, mãe, um abraço, Deus abençoe, obrigado por assistir a gente aqui, que privilégio. Vê se a minha tá aí também. Temos aqui, a sua mãe não tá, mas seu pai tá, o Vanderlei tá aqui, Um abraço pro Vanderlei também.
Duda Maria Eduarda, obrigado por assistir, Deus abençoe. Comenta, curte, compartilha. Cleide de Lima, que Deus abençoe, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Que Deus venha abençoando. Kelly, minha querida cunhada, Deus abençoe por estar aqui com a gente também. Mônica Gomes de Santana. Guilherme Perdonar, nosso querido parceiro, grande amigo. Cara, obrigado por estar assistindo. E sua mãe tá aqui sim, cara. Minha mãe aí, tá, minha mãe não manda perde um beijo nenhuma. pra ela. Não perde nenhuma. Minha mãe tá, um abraço aí. Ela tava meio borocochô esses dias aí, mas agora tá benção. Tá, beleza, graças a Deus. E é isso aí, galera. Vão curtindo, vão compartilhando, vão comentando aqui, tá? Que é sempre um prazer, é um privilégio ter vocês aqui com a gente. E que esse momento seja um momento de edificação na vida de vocês. Marca as pessoas, compartilha essa live aqui. Vamos juntar força aqui e fazer essa live chegar ao maior número de pessoas possível. Galera de Jaú aí que tá com a gente, galera de Dois Córregos. Vamos unir forças aqui. Bom, gente, vocês estão preparados? Rapaz, não. Não. Tô meio com medo, pra falar a verdade pra você. Melissa, tá preparada? Não tô preparada. Mas agora já? Agora já. Esse aqui é o momento mais aguardado, o momento mais esperado, que é onde o Jean e a Melissa vão estar respondendo perguntas feitas por vocês. Já temos algumas perguntas prontas ali que o pessoal mandou nas enquetes, né, nas perguntas que a gente faz, mas você também tem a oportunidade de fazer a sua pergunta para esse casal abençoado responder. É agora mesmo? Agora. Verdade. Tá pronto? Tá preparado? Seja que Deus quiser. Vamos lá, então. Não é que eu quero fugir, não. Eu queria ler um texto. Você quer ler um texto? texto? No final? Quer ler o texto agora? Você que sabe. Você que sabe. Manda. Você que Vai manda. pensar que eu tô fugindo, né? Não, vamos fazer o seguinte, então. Você vai ler o texto. Enquanto isso aí, o pessoal que tem dúvidas a respeito de depressão, que de repente surgiu alguma dúvida com tudo que a gente conversou no primeiro bloco aqui, vai estar comentando a pergunta pra gente... Pra gente não, pra vocês responderem. Você vai ajudar nós, Beleza? Senão eu vou contar aquilo lá. Não, combinado? Não, só pra gente encerrar aquela sobre ansiedade, que virou uma chave na minha vida. E esse texto aqui, eu gostei, eu comecei a amar esse texto aqui, que se encontra em Filipenses, a partir do capítulo 4, eu vou ler até o 9, tá? Que diz assim: meus queridos irmãos, sinto muito saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E você, meu companheiro fiel de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros companheiros, trabalham muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Olha só o versículo 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada. Não fiquem ansiosos com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, isto é, o que é verdadeiro, agradável, digno, correto e decente. Versículo 9, que eu achei assim fenomenal. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. Em algumas traduções vai estar escrito ações de graça, tá? Ponham em prática o que vocês receberam de mim, tanto com as minhas práticas como as minhas ações. E o que Deus nos dá, sempre a paz, e a paz estará com vocês. Então, esse texto virou uma chave para mim vencer a ansiedade. Porque aqui Paulo está escrevendo um conselho para a igreja de Filipos, né? E aqui a gente vê que ele cita 3 nomes aqui, né, nesse texto: Evódia e Sintique. Você já começa a imaginar que Paulo percebeu que estava rolando alguma treta lá na igreja de Filipos.
né? Tava rolando alguma coisa. Algo estava acontecendo. Não é porque é mulher, tá, gente? São duas mulheres, mas tudo bem. Não. Mas assim, ele cita aqui, Evódia e Sintique. Peço, por favor, que vocês procurem viver bem uma com a outra. O que a gente pode conjecturar? Cara, estava rolando alguma coisa estranha e Paulo estava querendo apaziguar o ânimo daquela igreja que estava conseguindo fluir no corpo. E aí, cara, aqui no versículo 6, não se preocupem com nada, não sejam ansiosos. Cara, eles estavam tão preocupados, tão ansiosos, imagino eu, de fazer o reino acontecer. Eles estavam tão ansiosos que estava dando briga. Que eles estavam, vamos imaginar, com uma pré-depressão. Eles estavam tão querendo fazer acontecer, Marcão, que um estava passando por cima da outra, estava acontecendo alguma coisa lá, pastor. E aí no versículo 9, que virou uma chave na minha vida. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, como nas minhas ações, como ações de graça. Em algumas versões vai estar ações de graça. E o que é ações de graça? Só esse texto que eu queria ler. Ações de graça. É um ato de serviço desinteressado. É uma coisa que você faz que você não espera troca. Então, começa a fazer uma coisa sem esperar o bem. E isso virou uma chave para a minha ansiedade. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, automaticamente a gente só está pensando em nós. Só está pensando no nosso bem-estar, na nossa, nosso conforto. E aqui, quando fala assim, comece a praticar ações de graça. Cara, virou uma chave, por quê? Quando eu começo a pensar no meu próximo, quando eu começo a pensar no irmão que está do meu lado, eu paro de pensar em mim mesmo. E a ansiedade vai baixando de nível. Então, um conselho para quem é ansioso. É difícil vencer, mas controlar a gente consegue. Cara, olha para o irmão que está do seu lado. Tá? Olha para o irmão que está do seu lado. Para de se preocupar com as suas preocupações, com o seu comodismo, mas começa a pensar, a fazer essa ação de graça para você abaixar o nível de ansiedade. Isso virou uma chave para mim. É um conselho de Paulo, não meu. E o importante, algo que você falou que me veio à mente, ação de graça. Desinteressado, né? É um serviço desinteressado. Se de repente você fazer algo certo com um princípio errado, não dá certo também. Não adianta você olhar para o seu próximo e querer fazer o bem para ele, esperando que esse bem volte para você, ou que você seja retribuído com alguma coisa, não vai dar certo. É uma ação de graça. Beleza? Gente, chegou uma pergunta aqui, eu achei interessante aqui. É da Mônica Gomes de Santana. Ela fala aqui que ela tem um filho, né? Um filho não, ela fala que tem um adolescente de 15 anos que muda muito de humor. Isso pode ser um sinal de depressão, de... Assim, a adolescência já é uma fase meio complicada, né? Porque é igual a Jean falou, tá formando ainda, né, a pessoa. E na fase da adolescência acontece muito isso. É uma fase que acontece mesmo. A hora ele está rindo, a hora ele está chorando, né? A hora ele está brigando. Muito hormônio, né? Sim, é uma briga mesmo, né? Então, assim, esse caso, eu acredito que é devido à adolescência mesmo. É essa fase de mudança no corpo dele, né? E tudo mais. Mas eu acredito assim, se ela perceber que a tristeza, as coisas que ele fazia antigamente, não faz mais, entendeu? Deixa de fazer o que era, deixa de fazer as coisas básicas, como se alimentar, como dormir. Essas coisas, eu acho que pode ser o início de depressão. Então, ela deve se preocupar dessa forma. Sim, eu acredito que ela deve se preocupar se ele deixar de se alimentar, se ele deixar de dormir, ou dormir demais também é um índice de depressão. Então, eu acho que essas coisas sim. Agora, a alteração de humor, a adolescência passa um pouco por isso mesmo. Mas se ainda assim ela achar que é muito fora do normal dele, é legal ela procurar um pastor na igreja dela, ou até mesmo um psicólogo para conversar sobre... Porque assim, a adolescência, essa fase de alteração é muito complicado. O adolescente nem sempre sabe lidar com isso, né? Então é legal ele conversar com alguém também, se abrir com alguém sobre esse momento.
Então tá aí, Mônica, para você, normal, né? Adolescente, mudança de humor, essas coisas são normais, mas fica de olho. Você mais que a gente, melhor que qualquer médico, melhor que qualquer pessoa, você conhece seu filho, né? Melhor que a gente. Se você achar que realmente tem algo errado, como a Melissa falou, procura um pastor, procura um médico, procura conversar com pessoas também que entendam do assunto, né? Porque às vezes assim, só do adolescente conversar com o líder dele ou conversar com um pastor, às vezes aquilo, ele já expondo qual é o problema dele, talvez a mãe não saiba, igual eu disse, talvez está sofrendo alguma coisa na escola, está com algum problema, e nem sempre o adolescente tem coragem de chegar nos pais e falar, né? Então, talvez conversando com uma outra pessoa, ele consiga se abrir, expor esse problema e consegue solucionar sem problema nenhum. E aí, se for um caso mais grave, aí procura um profissional, né? Então, beleza. Então, fica aí sua dica, não só para a Mônica, mas para todo mundo que se vê nessa situação. Tá certo, gente? Então, vamos lá para as próximas perguntas. Antes de fazer essas perguntas, sei que está na hora das perguntas aqui, tudo certinho, mas vai surgindo sempre perguntas. Vocês acham que o cristão, em específico, carrega um peso maior em assumir uma depressão, em falar, em entender que ele tem? Ou ele se acha, não, eu não posso falar que eu tenho depressão porque eu estou na igreja, eu não posso. O que vocês acham sobre isso? Igual eu falei no começo, eu acredito que o cristão tem muito medo de falar assim, porque ainda mais assim, se eu falar que eu estou com depressão é porque eu não estou buscando a Deus, ou porque eu não tenho o Espírito Santo, coisas desse tipo surgem muito dentro da igreja, né? Então, o cristão, eu acredito que tem mais medo de falar, de assumir que está com depressão devido a esse julgamento. Beleza. Então vamos lá então, gente. Tá chegando a hora aqui. Mais um minutinho aí pro pessoal compartilhar, pro pessoal tem mais perguntas? Curtir. Opa, lógico que tem. Fica tranquilo. Vamos lá então. Vamos para as perguntas então. Qual o maior gatilho hoje para que uma pessoa entre em depressão? Além de toda a pressão que temos hoje, aí são duas perguntas, né? Vamos dividir elas então. Vamos começar por qual é o maior gatilho que faz a pessoa entrar em depressão? Eu acho que não tem como falar que tem um maior gatilho, porque cada pessoa vive uma situação de uma forma. Para mim, talvez perder o meu emprego já é um gatilho para eu entrar em depressão. Para o Jean, não, tudo bem. Ele passa por isso de boa. Então, eu acho que acho que não tem como falar que tem um gatilho específico, sabe? Porque cada um sente aquela situação, aquele problema de uma forma. Então, acho que não tem um fixo para todo mundo, entendeu? De repente, o que para você é a gota d'água, para mim não. Sim, exatamente. É exatamente isso. Essa segunda pergunta que ela fez é muito importante, além de toda a pressão que temos hoje. Provavelmente ela é uma jovem, eu acho. E o jovem está preocupado com muitas coisas. A pressão de ter um trabalho legal, né? A gente estava falando do status, de ter um carro legal. Então, a pressão, nesse sentido, provavelmente que ela está falando, é no modo geral, né? Ou ela esteja falando da pandemia, alguma coisa assim. Pode ser que sim, que afetou também muita gente, né? Essa pergunta é muito bacana. Ajunta tudo, né, acredito. Além de toda a pressão que temos hoje, ajunta tudo. Porque a pandemia, no geral, afetou o psicológico de todo mundo. Deixa eu falar aqui, nos estudos, no gráfico ali, falando sobre depressão, o índice de depressão aumentou durante a pandemia, né? Acho que a impossibilidade da pessoa trabalhar, a perda de empregos, é complicado, né? Então, assim, a gente vive num mundo sob pressão, mas mesmo assim são situações diferentes que desencadeiam uma possível depressão. E quantas pessoas perderam, né, familiares, alguém conhecido também, né, foi para muita gente foi uma fase muito complicada. Então, eu acredito que essa fase da pandemia foi muito difícil, tanto para a ansiedade, porque as pessoas ficaram em casa,
sem ter o que fazer, né? Com tanta coisa para fazer lá fora, mas tipo amarrados, né? Então, para a ansiedade aumentou muito e a depressão também não tem nem como falar o quanto aumentou nessa fase. Mas é isso, quero agradecer a Bianca de Sá. Bianca, obrigado pela sua pergunta, obrigado por ter contribuído aqui com o nosso Desenrola. Você é mais que bem-vinda aqui, você é de casa aqui. Vamos que vamos. Vamos para a próxima pergunta então, gente. Depressão é doença espiritual ou doença pela medicina? Do nosso querido amigo Guilherme Perdonar. E aí, quem quer responder? Foi aquilo que a gente comentou, né? Na igreja tem muito esse tabu, né? No modo geral, acredito que é mais psicológico, é mais pela medicina. Mas quando acarrega os dois fatores, espiritual e físico, né? Eu acho que é muito grave. E assim, é uma coisa que a gente, para deixar bem claro, Marcos, a pessoa não tem que ter vergonha de procurar um psicólogo, cara. A pessoa tem que procurar, às vezes, né? A doença da pessoa está muito enraizada, né? Eu estava conversando com o pastor, a gente estava falando sobre orfandade, sobre paternidade e orfandade. E ele tocou num ponto muito, muito top sobre paternidade. Então, quem é órfão de raiz também pensa, isso daí é interessante, também pensa que é órfão espiritual, porque nunca teve um pai. Como vai crer que Deus é um pai dela, o pai espiritual, um pai da eternidade? Então o pastor disse, nossa, foi que top isso daí, né? Então quem pensa que é órfão, pensa que é órfão para sempre. Então está enraizado o espiritual com o emocional. Então nesse caso junta tudo, né, amor? A depressão é uma doença, é físico, sim, porque a nossa mente é parte do nosso corpo, então é físico, né? E é claro que você precisa de um tratamento, mas a gente precisa cuidar do nosso espiritual nessa fase também. Porque a gente fica mais vulnerável, né? Se você está passando por uma depressão, você fica mais vulnerável. E o inimigo pode sim se aproveitar desse momento, né? Quando acontece o suicídio e tudo mais, o inimigo se aproveita desse momento que a gente está mais vulnerável, né? Então, é físico sim, mas nesse momento que a gente estiver procurando um tratamento, é importante a gente procurar também se aproximar de Deus. Procurar ler a palavra. Fortalece na palavra. Sim. Mesmo que a gente não tenha força, procurar orar da mesma forma, entendeu? Então a gente precisa conciliar os dois. Infelizmente que eu vejo o pessoal só caracterizando que a pessoa estava com depressão quando de fato acontece o suicídio, né? Isso que infelizmente relata, né? Enquanto a pessoa está no processo, as pessoas não dão muita credibilidade à pessoa, mas quando acontece de fato, né, o óbito, as pessoas aí sim elas enxergam que estava acontecendo alguma coisa. Eu já ouvi relatos, não sei se vocês já ouviram relatos, se vocês também já ouviram relatos assim, vocês comentem aqui, mas de pessoas que estavam passando por depressão e elas falavam que elas ouviam vozes pedindo para elas tirarem a própria vida, né? Inclusive teve uma amiga minha que ela passou por esse processo e ela disse que esses pensamentos de morte passavam na cabeça dela e ela pensava, eu vou tomar remédio, eu vou me matar. Só que a voz na cabeça dela, o pai dela era um policial, se eu não me engano, e a voz vinha na cabeça, não, remédio não, com remédio você não vai conseguir. Pega a arma que está em tal lugar e atira na sua cabeça, né? Então, assim, é algo espiritual ali, colocando ideias na cabeça da pessoa. Vocês já ouviram alguém falando assim? Já tiveram alguma experiência parecida? A depressão segue a vontade de morrer sim, igual eu falei. Tem gente que para de comer, para de dormir, ou só quer dormir porque a vontade de acabar com aquela dor que ela sente é muito grande, né? Então, o escape que ela acha é o quê? A morte. Então, é muito comum a pessoa ter vontade de morrer. Mas é isso que a gente falou. Nesse momento de depressão, a gente tem que procurar se aproximar de Deus, porque o inimigo se aproveita, sim. Nesse caso, deve ter sido um caso bem severo de depressão, né? Ela pode talvez ela estivesse com alucinação, alguma coisa assim, mas é comum, sim. E
é preciso tratamento. Se a pessoa tiver vergonha de se expor e tudo mais, procura um amigo mais próximo, conta o que está acontecendo, né? Procura conversar com alguém, porque precisa expor isso. Não deixa chegar nesse ponto, né, para procurar ajuda. Então é isso aí, gente. Acho que ficou respondido aí a questão. E aquilo, né, que a gente falando, procura um amigo, eu acho que o importante é você estar cercado de pessoas boas, sabe? Porque existem amigos e existem amigos. Existem pessoas que, de repente, você vai desabafar, você vai falar alguma coisa, em vez da pessoa te ajudar, ela piora o problema, né? Então, por isso que é importante você ter alguém de confiança, seja um líder ministerial, um líder religioso ali, seja os seus pais, seja um amigo de verdade. O importante é você falar, é você conversar com alguém, certo? Vamos para a próxima pergunta, então. Eu posso escolher quem vai responder ou vocês decidem na hora aí? Vamos lá. Na hora. As pessoas que fazem uso exagerado de drogas e consumo de álcool estão passando por um quadro de depressão ou ansiedade? Aí vem a segunda pergunta. Mesmo eles dizendo que não? É aquela coisa, tem casos e casos, né? Eu acredito que quando a pessoa... Eu acho que... Eu nunca tive experiência com drogas, mas o que a gente escuta falar, o que a gente ouve testemunhos, é que o uso muito grave de drogas acarreta a ansiedade, porque você tá criando um vício. Então você está na ansiedade de usar de novo, e de novo, e de novo. Então, as duas coisas ali junto, né, amor? O que você acha? A não ser que a pessoa já estava com depressão. Sim. E quis achar no uso de drogas ali, né? Um escape, né? Aí também é relativo, né? A ansiedade acontece sim, mas nesse caso que você está falando na hora da abstinência, né? Sim. Então é relativo. Não tem como dizer que ela está passando por depressão ou ansiedade, né? Mas o uso de drogas também, a dependência química também é uma doença, né? Que também precisa ser tratada. Então, independente da depressão ou da ansiedade, precisa tratar a dependência também, né? Sim. Eu acho que as pessoas que usam droga, ou até mesmo o álcool, né, que é considerada ali uma droga lícita, ela, de certa forma, ela tenta fugir da realidade, né? Ela não é contente com a realidade que ela vive e ela encontra ali na droga, na bebida ali, uma forma de fugir para um mundo onde ela é feliz. Eu nunca vi ninguém que é drogado e no momento ali do efeito da droga tá triste, né? Ou uma pessoa que está embriagada e naquele momento ela está triste, né? Geralmente as pessoas são felizes quando elas fogem para esse mundo delas, né? Será que essa fuga para esse outro mundo não é porque elas não são aceitas do jeito que elas são, né? Pode ser que sim. Muita gente começa o uso de drogas para ser aceito em determinado grupo, né? Ou beber para poder... vai todos os amigos sair, vão beber alguma coisa, vão usar drogas. Se você não usar, você sofre o bullying lá que a gente falou no começo, né? Ou você não é aceito naquele grupo, você é cancelado. Então, eu acho que a maioria das pessoas que começam o uso de algum tipo de droga é devido a ser aceito mesmo em algum determinado grupo. E hoje a maior droga, né, que tem atingido nossos jovens, falando com o pastor Nilton, são a tecnologia, né, cara? A pessoa fica viciada em rede social, em Instagram, em jogos. Então, eu acredito que cara, o efeito é diferente de uma droga. Mas você está viciado do mesmo jeito. Você está viciado do mesmo jeito. E a gente estava conversando ali e falei, nossa, é verdade. E tem muita coisa, cara. Tem muita coisa disponível para o adolescente e para o jovem. Essa semana, eu sempre entro em portais de notícias e está muito em alta uma rede de negócio que está subindo no mercado, que está ganhando mais dinheiro, até mais do que tráfico de drogas. É um aplicativo que chama, eu esqueci o nome, é um aplicativo bem difícil. É tipo o Instagram, só que a pessoa, ela vende seu nudes.
Ela vende o vídeo ali erótico e seu nudes, e a galera dá lance, pastor. A galera dá lance para pagar mais nesse nudes. Então, cara, olha onde a gente chegou, cara. E aí, nessa notícia que estava lá, uma mulher que entrou nesse aplicativo, ela ganhou R$1,5 milhão de reais em 4 dias. Caramba. Nos Estados Unidos. R$1,5 milhão de reais. E sabe o que é engraçado? Não é só pessoas normais que fazem isso, são famosos, velho. São famosos que fazem isso e incentivam a pessoa que não é famosa a pagar o lance e falar, eu quero ter 1 minuto com esse famoso, eu quero ter ela só para mim, e paga o lance. É um vício terrível, cara. E é uma forma de prostituição. A gente estava falando aqui com o pastor Nilton, é uma forma de prostituição. Isso que está em alta hoje. Meu Deus, olha onde a gente chegou. E eu acho engraçado, assim, nessa pergunta, algo que tem, né? Tipo, mesmo eles dizendo que não. Quem é viciado não assume que é viciado, né? Quem tem um problema não assume que tem o problema. Falam, eu consigo parar, eu não sou viciado, né? Não sou viciado. Isso que eles falam. Eu fico na internet ali 8 horas por dia, mas não sou viciado, né? Então é um problema, né? Eu acho que o falar, né? O se abrir é um problema sério, né? Tem que conversar. O duro que a pessoa não admite, né? A gente tem essa dificuldade da pessoa, sabe? Jesus diz, lançai sobre mim toda a sua ansiedade e eu vos darei alívio. E quando eu falei isso na minha pregação sábado, e sempre quando eu leio esse versículo, lançai sobre mim, eu imagino aquele cara do futebol americano. Não sei se tem um nome para esse jogador. Aquele cara que pega a bola e vem todo mundo na marcação em cima dele, ele vai dando os passos para trás e ele lança aquela bola de futebol americano o mais forte que ele consegue. Tipo assim, lançai sobre mim toda a sua ansiedade. Então, cara, tem que ser de uma vez por todas. Você tem que lançar para Jesus, cara. Ele garante que deu alívio. Ele vai dar o alívio para nós. Então você tem que lançar. E toda vez que eu leio esse versículo, vem esse desenho para mim. Aquele jogador de futebol lançando aquela bola assim. Por quê? Porque todo mundo tá marcando ele, cara. Ele está pressionado ali. Então ele vai lançar a bola com uma certa dificuldade. Mas ele vai ter alívio naquela hora. Ele vai ser aliviado pelo Espírito Santo. E é isso. Você tem que lançar para Jesus 100%. Não metade, é 100%. 100%. Mas é isso aí. Beleza? Vamos para a próxima pergunta, então. Quer dizer que a depressão seria fraqueza espiritual? Aline Batista. E aí, gente? Não. Porque, igual a gente comentou, existem vários pastores, muitos cristãos que estão aqui todos os dias e pode acontecer, igual eu falei no começo, de ser uma depressão física. Teve algum problema de saúde, faltou um hormônio ali, alguma coisa assim, e precisa ser corrigido isso. É físico. Então, nem sempre é questão de fraqueza espiritual. E também não é porque a pessoa é cristã que ela não está livre de passar por algum problema na vida, né? Morreu um parente e ela ficou depressiva. A gente está sujeito a tudo. Da mesma forma que o ímpio passa por uma depressão, nós também. Da mesma forma que o ímpio tem uma dor na perna, nós também. Então, a gente não está livre disso. Nós somos humanos, né? Então, nós passamos, independente de estarmos cheios do Espírito Santo ou não, nós passamos da mesma forma pela depressão. Tem um exemplo que eu já vi muitas pessoas ministrando, que é o exemplo de Elias, né? E muitos ali falam que Elias, ele teve depressão, né? Quando ele fica com medo, ele corre, ele se esconde dentro da caverna ali. Vocês acham que de fato ocorreu uma depressão nele ali, ou foi um momento de tristeza dele, um momento de medo? O que vocês acham? Eu acho que foi uma previsão. Ele estava muito sobrecarregado, né? Então ele estava com a ideia muito sobrecarregada. Eu acho que foi o início de uma depressão, sim. Só para finalizar essa pergunta, a gente estava falando sobre fraqueza espiritual. Tem um pastor norte-americano, que eu citei aqui no começo, que ele deu o sermão no culto dele domingo. Era um domingo à noite, e na segunda-feira encontraram ele morto na garagem dele. Ele se enforcou na garagem dele. Então, assim, a gente não pode afirmar que é 100% fraqueza espiritual, né? Porque pastores,
padres, passam por essa questão também. Então não é só espiritual. E também no caso que ele está falando de pastores, o pastor não pode estar expondo que está com depressão, está expondo sua fraqueza pro público, né? Então o pastor tem que ser o super-homem, né? Então ele não pode ficar ali, eu vou ficar em casa porque eu estou com depressão. Ele não pode saber, então ele não trata, né? E só vai ali mascarando aquela dor, né? É difícil, de repente, você tratar de alguém, sendo que você precisa ser tratada, né? Sim, exatamente. Todo mundo tem que ser cuidado. Todo mundo tem que ter alguém para ter esse desabafo. Todo mundo tem que ter um pastor. Todo mundo tem que ser pastoreado, né? Jesus é o nosso pastor, mas aqui a gente tem que colocar em submissão de alguma pessoa para ser pastor. Todo pastor tem que ter um pastor para ser pastoreado. Senão ele vai carregar aquilo para sempre, cara. Ele vai carregar. Então eu vejo isso. Quando se trata de pastores, eu creio que essa é a maior falha. Mas é isso, gente. A gente precisa conversar, né? Precisa se dialogar, você precisa ter amigos, precisa ter pessoas. E você vai ter pessoas que te ouvem. Se não tiver ninguém, manda mensagem pra gente aqui, a gente vai ouvir vocês. A gente tá aqui pra isso. Tá certo, gente? Aline, obrigado aí acho que eu conheço essa Aline Batista. Acho que eu te conheço. Deus te abençoe, obrigado por ter contribuído com a nossa live aqui. Beleza? O Diego Rosini, vocês conhecem o Diego Rosini? Conheço. É da Shalom? Bem bom, bem. É mesmo? Vem bomba. Ele falou algo aqui que eu acho lindo, sabe? Ele falou que aqui o vazio existencial do ser humano só pode ser preenchido por Deus, né? Top. Isso é algo que é incrível, porque todo ser humano, né? Tem uma frase bem parecida com essa que ele fala, que todo ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus, né? Então esse vazio a gente tenta, e as pessoas tentam preencher com coisas, né? Ou de repente até mesmo com pessoas. Então esse vazio muitas pessoas tentam preencher com relacionamentos, as pessoas tentam preencher com seguidores nas redes sociais, as pessoas tentam preencher dessa maneira, sendo que só vão conseguir preencher com Deus. Com a pornografia, com status, né? Mas é isso. Eu falei que eu ia vir aqui para cá e o Diego falou, nossa, que legal. E o Diego também é uma pessoa que ajuda muito a gente, ele lidera lado a lado com a gente, os jovens, né? E top, Diegão, um abraço para você. E quem sabe ele vem ainda do próximo. Diego, queremos você aqui. Fala de novo isso. Diego, queremos você aqui. Beleza? Vamos combinar aí e vamos fazer que vai ser bênção também. E aí, gente, tem mais pergunta? Como é que a gente tá? Tem bastante pergunta? Tá rendendo bastante, hein? Tá vendo só? Vamos para a próxima pergunta, então. Se Jesus levou todos os nossos pecados, dores e sofrimentos juntos com Ele na cruz, por que há muitos em nosso meio sofrendo com a depressão? Nossa, pode colocar o foguinho aí, que essa é pesada, hein? Cara, a nossa humanidade, tudo que é histórico, né? A nossa humanidade faz a gente sofrer normalmente. Tem aquela brincadeirinha que a gente faz sobre os alimentos, né? Cara, o Senhor deixou, o plano do Senhor era que a gente vivesse num jardim com Ele. O plano inicial do Senhor era esse. Depois de lá, com o nosso erro, o erro humano, tudo mudou. Então, a nossa carne que faz isso, né? Ele tem o nosso alívio. Se a gente se render a Ele, tudo muda. Só que a gente tem que se arrepender. O arrependimento gera frutos. Então, a palavra é arrependimento. Você tem que se arrepender de tudo, cara. Tem que gerar arrependimento, um coração arrependido. Agora sim, em questão da humanidade, da pergunta lá, eu esqueci a palavra que ela falou, é a humanidade, é histórico isso, né? Não sei se você pensa assim. Entendi. E vocês acham, Melissa, que de repente a gente viveu uma doença, a gente viveu uma depressão, a gente vivendo algo que não é pra gente, é algo que já foi pago, é algo que já não faz mais parte da nossa vida, mas mesmo assim eu vivo isso? Assim, igual a gente está falando desde o início, né? Da mesma forma que a gente sofre com qualquer outra doença, a gente sofre com a depressão. Sim, Jesus levou todas as nossas dores, levou todas as nossas enfermidades na cruz, sim. Mas nós somos humanos e claro que a gente tem os médicos que tratam a gente. O que é possível para os médicos, eles tratam. Mas sim, o impossível Deus faz, Ele cura, Ele faz tudo isso. Mas nesse caso da pergunta dela,
é uma doença como todas. Então, da mesma forma que a gente sofre com as dores nas costas, as outras dores, a gente câncer, sofre... né, cara? O câncer exatamente. é uma coisa que... Ai, quando eu fico sabendo que alguém está com câncer, dá um negócio em mim, eu falei, meu Deus, mas é culpa nossa. Culpa não, todos esses alimentos que a gente come aí, tudo alterado, né? É culpa da humanidade. Quando eu fico sabendo que alguém está com câncer, dá um negócio em mim, então, sabe, uma tristeza assim. Mas é culpa da humanidade, cara. Não é algo específico que uma pessoa faz, né? Tipo, você está com isso porque você fez isso. Não é isso, é algo que aconteceu ali em algum momento na humanidade. Sim. Cara, a maioria do nosso alimento não é 100% puro. É tudo alterado, né? O alimento puro que a gente tem que comer é o pão da vida, é Jesus. Eu sou o pão da vida. Ultimamente é só isso que é puro, porque você vai pedir um suco de caixinha, a gente, de vez em quando a gente faz umas dieta louca, né? Aí fala, vamos parar de tomar refri. Beleza, mas o que a gente vai tomar? Vai tomar um suco de caixinha. Aí a gente vai ler o suco de caixinha lá, né, amor? O que você viu aquele dia lá? Um monte de coisa lá. Falei, vou tomar coca então. A quantidade de açúcar que tem naquele suco, eu vou voltar pra coca então, porque tá tudo alterado. Suco, cara, tá escrito lá, suco natural. Aí você lê atrás, meu Deus. Imagina os alimentos que são alterados, né? Frango, tal, então. Entendi. Então foi isso que fez ajeitar o Senna, que você era bem gordinho, né? Você emagreceu pra caramba, rapaz. Então, eu tive fases, né, cara? Às vezes a gente começa a brincar lá no grupo dos jovens, a gente começa a mandar foto de quando a gente era criança. Aí eu mando umas 3 fotos. Parece pessoa totalmente diferente. Eu tive a fase que eu era gordo, eu tive a fase que eu era emo, né? Que usava aquele cabelinho lá que você também usava. Não, até você não usava uma franja? Usava ou não usava, pastor? Uma franja? Aquela franjinha assim? Então. Essa é uma outra fase. Mas é isso, cara. A gente, na verdade, a palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo fisicamente. Louco isso, né? Alimentando fisicamente com os alimentos, espiritualmente, pão da vida. Cara, você falou algo que é chave, né? Tipo o pão da vida, né? Da gente se alimentar do pão da vida, que é Jesus. Mas o pão da vida, que é Jesus, é o que o pessoal menos se alimenta, né? O pessoal se alimenta de tudo. De redes sociais, de pornografia, de vídeos, de tanta coisa, e esquece de se alimentar do que é essencial para a vida do homem, né? Do ser humano, né? Falando assim, diretamente para o jovem, eu acho que a gente está vivendo uma época definitiva, assim. Ou você é do Senhor ou você não é. Porque o mundo está totalmente dos avessos, cara. Assim, entrando em outro assunto, que a gente tem que estar em atualidade com o mundo, né, pastor? A gente tem que estar sabendo o que está acontecendo. Eu não sei se vocês ficaram sabendo. Vai passar do horário? Tá passando aí? Você me avisa. Não, tá tranquilo. Pessoal, eu não sei se vocês ficaram sabendo. Tem um rapper americano que ele não é, como é que fala quando customiza? Ele customizou um tênis da Nike. E ele, tá sabendo? Isso aí é bastante sério, né? Bastante sério. E ele ofereceu aquele tênis da Nike em oferta a Satanás, cara. Olha isso. Então, só tem 666, né? Só tem 666 unidades desse tênis. Esse tênis foi consagrado em adoração a Satanás, cara. E no tênis tinha sangue humano, né? No tênis tinha sangue humano. E aí você para ver o clipe do cara. Cara, eu não consegui assistir até o final, pastor. Aparece ele fazendo amor com Satanás. Sexo. Aparece ele fazendo sexo com Satanás num clipe. Que loucura, ele sentando no trono assim, falei, cara, onde a gente tá, velho? Meu Deus! Você sabe o mais louco disso aí que eu achei? Que os tênis se esgotaram em menos de uma hora. Menos de uma hora, cara. Menos de uma hora. 2.000, acho que convertido a reais, acho que estava dando uns 6 mil reais o valor do tênis. E detalhe, não é uma coisa que é caro, é uma coisa que é para Satanás, e é uma coisa que, ó... E aí a gente para pensar, né? O que a gente está fazendo para Deus? Né? Ele customizou uma coisa em adoração a Satanás. Cara, o que a gente tem customizado? Né? O pastor estava falando uma coisa muito legal, que ele entra
ele entra nas ações sociais, né? De vez em quando eu não sei se você vai me permitir falar isso, pastor, mas eu achei muito interessante o que ele falou. Ele geralmente, quando ele vai, ele não fala que ele é pastor. Ele deixa a pessoa saber depois, ele vai semeando. Cara, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que customizar as coisas do mundo para Deus. Mano, e lembrando, Marco, é bom a gente falar, a Nike não tem nada a ver com isso, não tem nada tá? a ver, sim. A Nike não tem nada a ver com isso, já entrou com ação para processar o cara. Mas o clipe é horripilante, velho. É horripilante aquele clipe lá. Eu falei pra Melissa ver, falei, amor, se você tiver coragem de ver, você vê. Acho que você nem viu, né, amor? É a coisa mais horrível do mundo. Então, é uma coisa que faz a gente refletir. Cara, o mundo tá assim. O cara tá fazendo... sabe o que eu vi no comentário dele, depois lá, pegando no histórico? Que a família dele era cristã, eu acho que o avô dele era pastor, e ele desde criança, ele se sentia homossexual. Só que ele falou assim que a igreja sufocava ele, não deixava ele ser quem ele era, né? Então, ele fez aquilo lá, tudo isso daí, e ele jogou a culpa na igreja ainda. Ele adorou Satanás e jogou a culpa na igreja. E o que a gente está fazendo? A gente está TikTok, Instagram, Kawaii. Mano, a gente tem que mudar de nível. A gente tem que mudar de nível, Marcos. Né? A gente tem que ter um estralo de Deus. Eu acho que o pastor falou isso também. Essa pandemia veio para decidir essa nova era. Mas eu acredito que vai haver um avivamento muito grande ainda. Eu acredito. Isso é profético. Eu acredito que vai haver um avivamento muito grande no Brasil. O Brasil tem promessa. E é isso, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, a gente tem que estar atento como cristão, para ficar antenado, porque se os jovens e adolescentes estão se alimentando disso, e a gente não está sabendo, a gente vai perder eles uma hora, né? A gente tem que ficar esperto mesmo. Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos lá. A depressão e todos os seus sintomas podem fazer com que um cristão desanime da sua caminhada cristã? Sim, porque ela pode misturar as coisas, né? Ela pode misturar totalmente as coisas, né, amor? Em relação a desânimo e em relação à fé também, né? Sim. Eu acredito. O desânimo é tudo que você tem prazer em fazer no seu dia a dia, você não tem mais. E é claro que a gente não vai sentir vontade de dobrar o joelho e orar, a gente não vai sentir vontade de pegar a Bíblia e ler. Não vai. É uma coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que se esforçar para isso, né? No período que a gente está em depressão. Então, sim, é normal acontecer um esfriamento? Sim. Por isso que a gente está falando desde o início que a gente precisa contar com pessoas para ficar do nosso lado, né? Por isso que a gente precisa conversar com o líder, com o pastor, procurar alguém para estar ali orando com a gente, estar ali sendo suporte para a gente. Eu não lembro, agora eu não vou lembrar o texto, mas tem uma passagem que fala: confessai seus pecados uns aos outros e orai um pelos outros. Cara, é isso, a gente tem que conversar, a gente tem que ser igreja, a gente tem que ser corpo de Cristo para enfrentar esse tempo aí. E claro, eu acho que em relação ao mundo, a gente vai enfrentar muitas outras coisas, além da pandemia aí. Ô, gente, a gente tá finalizando aqui, tá? Eu queria agradecer primeiramente vocês por terem vindo aqui, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí pro pessoal que de repente se encontra numa situação difícil, numa situação de sofrimento, e as pessoas que observam que pessoas estão agindo dessa forma, o que fazer, como fazer, o que elas precisam fazer. Beleza? Eu queria que vocês deixassem essa mensagem aí. Para essas pessoas que estão sofrendo, eu acredito assim, que, cara, você tem que se achegar a Jesus, sabe? O tempo está se esgotando, a hora é agora de você se achegar aos pés do Senhor. Sabe, a gente não está falando aqui de religião, a gente não está falando aqui de igreja, não. A gente está falando aqui de arrependimento e de pecado. Porque o Senhor comprovou que se a gente lançar sobre Ele as nossas preocupações, se a gente lançar sobre Ele as nossas ansiedades, Ele nos dará alívio. Alívio. É o que a gente precisa para viver no mundo atual. Alívio. E o Senhor nos dá esse alívio, mas a gente precisa se achegar a Ele. Então, para essa pessoa que está sofrendo, cara,
nesse momento, no seu quarto agora, eu não sei se você está assistindo agora ou se você vai assistir depois, cara, em nome de Jesus, eu tiro todo o mal. Em nome de Jesus, eu falo para você agora. Cara, você vai parar de sofrer de ansiedade, cara. Se você dobrar seu joelho agora e confessar todos os seus pecados para o Senhor, sabe? Lança para Ele suas preocupações, lança para Ele suas ansiedades, porque Ele já está com o alívio pronto para você. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Quer falar alguma coisa, amor? Tudo que a gente falou aqui hoje é de procurar a ajuda de alguém, procurar um tratamento, mas acima de tudo, a gente precisa estar firmado na palavra. Proclame a palavra. Eu acho que é muito importante, você pega a Bíblia e começa a ler a palavra. O salmista fazia isso, o salmista também teve depressão, né? E ele falava isso, ele trazia, ele proclamava palavras que traziam esperança para ele. Então, começa a ler a palavra, começa a falar, trazer palavras que te dá... Deus tem pensamentos de paz para você, não tem por que você sofrer com isso. Você consegue sair desse momento de depressão, você vai conseguir. Depende de você, sim. Você precisa tomar iniciativa de ir atrás de um tratamento, sim, mas você precisa tomar a iniciativa de procurar em Deus. É só nele que tem o escape, é só nele que vai ter a solução para a sua dor. Ele tem pensamento de paz para nós, paz, não de morte. O pensamento que ele tem para nós é viver uma vida em paz. Cara, a Melissa falou algo que eu acho que é muito importante, que é o primeiro passo, né? A pessoa tomar uma atitude. E para que as coisas aconteçam é necessário você tomar uma atitude, é necessário você fazer algo para as coisas acontecer, né? Então, como eles falaram, se você passa por isso aí, tome a atitude, tome a decisão de se achegar mais a Deus, né? Você tem que procurar um profissional, alguém ali, perito na área, sim, mas Jesus é a cura para tudo. É a cura para a pandemia, é a cura para a doença, é a cura para a depressão, é a cura para todos os males. Então tome essa decisão na sua vida, faça algo e se achegue ao Senhor Jesus. Beleza, gente? Galera, queria agradecer vocês, foi muito bom, muito gostoso aqui conversar com vocês. Que isso, cara. Passou a hora das perguntas, foi tranquilo, você passou, ficou nervoso, né? Passou já? Aí, ó. Eu tava ansioso, Aí, ó. Eu tava ansioso pelas perguntas, não é nada, é brincadeira. Cara, que tempo bom, né? Da gente ter. A gente tá reunido aqui como corpo de Cristo, né? E a gente, nesse momento, a gente tem que dar frutos, cara. É o momento da gente dar frutos. E eu quero agradecer o pastor Nilton, as meninas aí que estiveram servindo a nós, né? Não, sem elas a gente não faz nada aqui, sabe? Pelo serviço, né? E tudo. Obrigado. Eu espero que seja a primeira de muitas. A impressão que fica é que eu falei muito, né? Sim. Ó, na próxima, você vai deixar a Melissa falar um pouquinho mais, que você falou demais. Tava ansioso, cara, olha só. Mas assim, cara, eu fiquei muito feliz. A gente tá marcando isso faz muito tempo e a gente não consegue. E, cara, obrigado. Já fica o convite aqui do pessoal, dos jovens, ir lá conhecer a nossa igreja. Quando vocês quiserem, tá? Quando vocês quiserem, pode ir lá. A gente está tendo cultos todos os sábados. Serão muito bem-vindos. Obrigado, Marcos. Tamo junto. Cara, obrigado. Obrigado, Melissa, também por ter vindo aqui com a gente aqui. Que Deus abençoe. Foi uma honra ter você aqui. Quer agradecer? Quer considerações finais? Quer falar alguma coisinha? É só agradecer mesmo a Deus por ter dado esse privilégio da gente estar aqui, né? E com certeza a gente vai ficar esperando vocês lá para adorar a Deus com a gente. Não, com certeza a gente vai. Jean, eu conheço o Jean, nossa, 20 anos nós se conhece, né? E cara, pegando aquele gancho que você falou no começo, para mim também é um privilégio te ver, cara. Nesse nível, vamos falar assim, nesse nível que você chegou, sabe? Eu lembro de você na escola, do menino ali zoado, e hoje você se transformou um homem de Deus, né? Cara. Eu era muito zoado. Você merecia também, né? Brincadeira, mas cara, Deus abençoe, obrigado. E eu queria terminar com vocês, mas terminar com música. Vamos fazer um sonzinho aqui? Puxa aí que nós vai atrás. Não, beleza então. Só vou pedir pro pessoal dar uma liberadinha no meu violão lá, pra gente poder fazer aqui. E, gente, Deus abençoe vocês que ficaram com a gente até o final. Obrigado, Jean, Melissa, obrigado as meninas aqui da equipe técnica, pastor Nilton, obrigado. Obrigado vocês que ficaram com a gente. E que esse momento tenha sido um momento de edificação na vida de você.
Essa live vai ficar disponível depois para você mandar para os seus amigos, para você compartilhar ela e para mais pessoas serem abençoadas. Beleza, gente? Deus abençoe todos. E vamos lá, tá liberado aí? Na hora que vocês der ok, eu começo aqui, hein? Vamos lá. E aí, beleza aí? Não? Vocês precisam de mim aí? Pode ir lá que eu fico conversando. Só liberar com o no pessoal. violão lá. Se quiser ir, pode ir. Você gostou de falar, né? Nossa, como que você falou, hein? Não, mas é isso. Enquanto o pessoal vê lá, o Senhor nos transforma, né, cara? O Senhor nos transforma. Porque eu era muito tímido. Assim, com a galera eu sempre fui falante, mas o Senhor transforma a gente e dá capacidade, né, pra gente. A Melissa também. Quando eu marquei de estar aqui, a Melissa brigou comigo. Ela falou assim, não vou falar nada, você sabe que eu não gosto de falar em público, né? Vai então, né? O Senhor transforma a gente, né? Sim. Mas isso aí. Gente, eu vou lá resolver esse negócio aqui. Vocês aguentam aí? Vai lá, vamos ver. Dá seu celular aí que eu vou mandar um alô pra galera. Nesse momento, você vai ganhar um alô. Um alô do Jean. Vamos lá. Então, vou mandar um alô pra vocês aí, ó. Olha só, cara. O Fábio Moraes está assistindo, o Fabião, meu braço direito, né? Maria Neide, o Diegão. O Diegão já ficou convidado, né, Marcos, de vir aqui a próxima vez. Então, já está convidado. A Helena, a Yara Soares, a Helena, a Cleide de Lima, a Aline Batista que fez a pergunta, tá? O pastor entrou aqui, o pastor também mandou um abraço para todo mundo. Agora que eu vi aqui que ele entrou. A Mônica, né? Todo mundo que participou aí, um abraço para você. Letícia Bianzeno, olha só. Todo mundo que participou dessa live. Bianca Silva, todo mundo que participou. Então o Diegão já está falando aqui. A Juliana Santana acho que fez uma das perguntas. O Diegão, Marcos, a gente pode considerar que ele está convidado para vir aqui ou não? Claro que pode. Pode considerar que vamos combinar e vamos marcar. O Diegão, ele tem um chamado para mestre, tá? Ele se aprofunda muito nas escrituras. Eu creio que vai ser muito produtivo. Com o Diego, pode pegar um tema polêmico, que ele gosta. Sério? É mesmo? Que ele gosta. Então, ó, Bianca Silva, glória a Deus, que tempo bom. A Maria, minha mãe aqui, ó, foi muito produtivo. É isso, cara. Legal. Não, o que a gente fica feliz é com isso, né? Que nem a gente falou. Tem uma notícia e uma boa notícia. A má notícia é que a gente, infelizmente, não vai conseguir fazer o som, que deu alguns probleminhas técnicos, a gente não vai conseguir. Mas fica aí como incentivo para vocês voltar numa próxima e a gente fazer um período de louvor ali. Vamos fazer então, vamos marcar já. Vamos marcar. E a boa notícia é que eu tenho certeza que esse momento aqui foi muito edificante. Eu tenho certeza, pelos comentários, por tudo que aconteceu, que as pessoas gostaram muito desse tema, se identificaram com o tema, e esse momento vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, é o que nos deixa feliz. Beleza? Então é isso, gente. Mais uma vez, Deus abençoe Jean, Deus abençoe Melissa, Deus abençoe pessoal, Deus abençoe vocês que ficaram com a gente. E lembre sempre, busque a sua dúvida em Deus, não fique somente com as nossas palavras, leia a palavra de Deus, busque nele ali, que ele tem todas as soluções para os seus problemas e para as suas dúvidas. Que Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo Desenrola. Valeu, gente. Deus abençoe.